E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um papo sobre CSS moderno. Sabe o que muitas vezes separa uma interface boa de uma interface realmente incrível? A tipografia. E hoje a gente vai desvendar uma técnica que eu simplesmente adoro usando Clamp com Ren para criar textos que não só se adaptam a qualquer tela, mas que também respeitam quem está do outro lado. Bora mergulhar nisso? Mas antes da gente meter a mão na massa, aquele pedido rapidinho que é o combustível do canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, compartilha com a galera e, claro, se inscreve para não perder nada. E me conta aí nos comentários, que outro assunto de CSS vocês querem ver por aqui? É o apoio de vocês que faz tudo isso acontecer. Valeu mesmo! Então vamos lá. Para a gente entender o poder da solução, primeiro a gente precisa entender o problema. Uma tipografia de qualidade não é só escolher uma fonte bonita, né? Ela precisa ser flexível. E vamos ser sinceros, aquele jeito antigo de fazer com valores fixos em pixels simplesmente não funciona mais nesse universo com tantos tamanhos de tela diferentes. Por muito tempo, a gente usou e abusou do pixel para definir tamanho de fonte, como nesse exemplo aí. E à primeira vista, parece que funciona, só que o problema está escondido. Primeiro, se alguém precisar aumentar a fonte padrão do navegador por acessibilidade, o layout com pixel quebra todo. E segundo, o texto não se ajusta de forma suave entre um celular pequeno e um monitor gigante. Aí a casa cai. E é para resolver parte disso que entra a primeira peça do nosso quebra-cabeça, a unidade Ren. Se a gente quer construir uma base sólida, que respeita de verdade as escolhas de quem usa o site, o Ren é o nosso ponto de partida. Ele é, literalmente, o alicerce da acessibilidade no nosso CSS. Tá, mas o que diabos é RAM? De forma bem simples, é uma unidade relativa. O valor dela é sempre calculado com base no tamanho da fonte do elemento raiz do nosso site, que é a tag HTML. E por padrão, na maioria dos navegadores, esse valor é 16 pixels. Olhando aqui para o código, a coisa fica cristalina. Se a nossa base no HTML é 16 pixels, um font size de 2 rem vira 32 pixels. E 1 rem é exatamente os 16 pixels. A mágica acontece quando a pessoa, por alguma necessidade, muda o tamanho da fonte padrão do navegador dela. Com o rem, todo o nosso layout se ajusta junto, de forma proporcional. Isso, meus amigos, é acessibilidade na prática. Beleza? Então a nossa base acessível com o RAM está garantida. Mas, e a fluidez? A gente precisa que o texto se adapte ao tamanho da tela. É aí que entra a estrela do show, a função Clamp. Pensa nela como uma ferramenta para criar uma escalabilidade inteligente. Ou seja, o texto cresce e diminui, mas sempre sob o nosso controle. O Clamp faz exatamente o que o nome em inglês sugere. Ele grampeia, ele prende um valor entre um limite mínimo e o máximo. A gente só precisa passar 3 informações para ele. Um valor mínimo que ele não pode ultrapassar para baixo, um valor preferido que geralmente é o flexível e um valor máximo que ele não pode passar para cima. Simples, né? A sintaxe é essa aí. Clamp e entre parênteses a gente coloca mínimo, preferido, máximo. O navegador vai sempre tentar usar esse valor do meio, o preferido. Mas se o cálculo desse valor der um número menor que o mínimo, ele usa o mínimo. Se der um número maior que o máximo, ele usa o máximo. É uma lógica simples, mas que dá um poder absurdo para a gente. E aqui a gente vê a coisa funcionando de verdade. Dá uma olhada nessa classe .HeroTítulo. A gente está dizendo para o font size, olha, tente ter 5 VW, ou seja, 5% da largura da tela. Só que graças ao Clamp, esse tamanho nunca vai ser menor que 2 rem e nunca vai ser maior que 3.5 rem. É o controle total sobre a fluidez, sem surpresas. E agora a gente chega no grande momento, onde tudo se conecta. A gente já viu o Ren cuidando da acessibilidade e o Clamp cuidando da fluidez. E o que acontece quando a gente une essas duas forças? A gente tem uma das soluções mais elegantes e poderosas para tipografia e interfaces modernas. Aí, alguém pode pensar, tá, mas por que essa complicação toda de juntar os dois? Não dá para usar só um ou só o outro? A resposta, pessoal, está no equilíbrio perfeito que essa combinação nos dá. Essa tabela aqui resume tudo de uma forma genial. Pensa assim. O Rem é a nossa base, garantindo acessibilidade e consistência em todo o projeto. O VW é o nosso motor, é ele que dá a fluidez, fazendo o texto escalar. E o Clamp é o controle, nosso freio e acelerador, definindo os limites para tudo não sair voando. Juntos, eles formam um sistema quase perfeito. Bora ver isso num exemplo completo? O HTML, como vocês podem ver, é super simples. É só uma div com um título e um parágrafo. A verdadeira inteligência desse componente vai estar toda no nosso CSS. E aqui está o pulo do gato. Reparem que tanto o font size do título quanto do parágrafo usam a nossa fórmula mágica, Clamp
com limites em rem e o valor do meio em VW. Mas olha o detalhe, o margin bottom também está em rem. Isso faz com que até o espaçamento vertical se ajuste de forma proporcional ao texto. E a melhor parte? Zero. Eu disse zero media queries para fazer isso funcionar. Agora que a técnica está clara, vamos fechar com algumas dicas de ouro. Aquelas boas práticas para vocês levarem para os projetos e construírem sistemas de tipografia que são realmente robustos e fáceis de dar manutenção. Então, resumindo a ópera, sempre comece acertando a base no HTML. Use rem para tudo que for espaçamento global, como margens e paddings, para manter tudo consistente. Aplique o Clamp Camp, onde você precisa de fluidez, mas com controle. Defina limites mínimo e máximo que façam sentido. Nada de valores absurdos. Teste, teste e teste de novo. Em telas minúsculas e em monitores gigantes. E por fim, uma dica de ouro, a fluidez tem que ser sutil. Ninguém quer um texto que fica dançando na tela, sabe? E para a gente fechar, uma reflexão. Usar técnicas como essa vai além de só usar a feature da moda do CSS. É sobre pensar em sistemas, em arquitetura. É esse nível de cuidado que transforma o nosso código, que deixa de ser só um monte de estilo e vira uma fundação sólida. E é essa arquitetura bem feita que sustenta as interfaces que realmente impressionam. E se tudo isso aqui abriu seu apetite e você quer ir muito mais fundo e dominar de vez a construção de interfaces completas, eu criei o curso CSS na Prática. É um material super completo feito com muito carinho para quem quer acelerar o aprendizado e de quebra apoiar o canal. O link está aqui na descrição. Cada apoio de vocês significa um mundo para mim e me dá o gás para continuar criando conteúdo para a comunidade. Muito obrigado por assistirem até aqui e a gente se vê na próxima.